E eu creio que todo mundo, né, lembrava dessa música, certo? Então, hoje eu iniciei a nossa aula com essa música, certo? Espero que vocês tenham passado um excelente final de semana, tá bom? E vamos iniciar o nosso conteúdo, tá certo? Vamos deixar o chat só para perguntas relacionadas à aula, tá certo? Agora, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, viu, gente? Não está aparecendo aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá certo? Como eu falei para vocês, semana passada, nós finalizamos o nosso conteúdo de conto, certo? E hoje eu vou iniciar com vocês um novo conteúdo. O conteúdo que nós vamos trabalhar, o gênero literário que nós vamos trabalhar, vai ser crônica, certo? Crônicas é assim fantástico, certo, pessoal? Vocês vão se amar de paixão, porque é um gênero literário que realmente encanta todo mundo. Simples, certo? Tem uma linguagem simples, fácil também de você conseguir identificar esse gênero, tá certo? Então, vamos viajar, né, nesse gênero literário, um gênero que vocês vão, assim, amar, tá certo? Crônica. Vocês observaram aí na imagem que eu trouxe para vocês um livro, né? E esse livro aberto, com várias letrinhas. Aí você, por que essas letrinhas voando? Porque a partir do momento, pessoal, que eu começo a fazer a leitura de uma crônica, realmente flui várias ideias na minha cabeça, certo? E vai realmente fluindo e eu vou conseguir me identificar e eu tenho vontade de fazer várias leituras. Crônica é um gênero tão curtinho que quando você pega um livro grosso de crônica, existem várias crônicas dentro daquele livro, certo? Para vocês observar. Mas nós vamos fazer essa viagem, certo? Por esse gênero e vocês vão conseguir identificar, tá certo? Para a gente iniciar, eu trouxe uma frase aqui, linda, que eu acho linda essa reflexão. Pensamento do dia diz o seguinte: o mais importante na vida é ter pessoas para amar, ter projeto para se dedicar, ter sonhos para inspirar, ter personalidade para tentar, ter humildade para se levantar, ter uma família para voltar. Certo? Eu amo essa frase, certo? Esse pensamento. Por quê? Porque não existe, pessoal, nada mais gratificante, certo? Mais importante do que você ter pessoas para amar. Quem eu posso citar aqui pessoas para amar? Minha família, meus amigos verdadeiros, certo? Ter projetos para se dedicar. É muito importante, pessoal. Eu tenho um objetivo, certo? Eu tenho um projeto, eu tenho um sonho para me realmente me dedicar. Ter sonhos para se inspirar. Nós temos que sonhar, certo? Nós temos que sonhar para tentar, certo? E em busca do nosso sonho. Ter personalidade para tentar. Eu tenho que, primeiro, antes de qualquer coisa, eu tenho que tentar. Eu não posso desistir antes de tentar. Muitas vezes você olha que é muito difícil, eu não vou conseguir. Você já tentou? Não. Então, como é que você está dizendo que é difícil? Primeiro você tem que tentar, depois você tem que dizer que é difícil, certo? Jamais você vai dizer que algo é difícil se você não tentar. Primeiro tem que tentar, para depois, né, ter esse pensamento, que é difícil, que é fácil. Mas sabendo que tudo é difícil, mas eu tenho que tentar. E ter humildade para se levantar, certo? Todo ser humano ele tem que ter humildade. Errou, pedir desculpa, errou, reconhecer que errou, ter essa humildade para se levantar
e seguir em frente. E por último, e o mais importante, né, ter uma família para voltar. É muito importante eu ter uma família para me apoiar. Eu tenho uma família que vai sempre, certo, me acolher. Então, de suma importância, ter uma família para voltar, ok? Então, esse pensamento, eu quero que vocês passem a aula com esse pensamento na cabeça. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. O que é crônica, Lidiane? Ai, eu tô assim, encantada, né? Crônica. Alguém aqui já estudou esse gênero, crônica? Tem alguém aqui que já estudou esse gênero? Você já escuta? Oba! A Letícia Borges já escutou, né? Certo, já escutou. Muito bem. Então, já estou vendo aqui que você a Maiane ainda não, certo? Muito bem. Então, vai ser um gênero assim, pessoal. O Time ouviu falar, mas não é nada difícil, certo? É algo simples que vocês vão escutar esse gênero muitos e muitos tempos. Vocês estão começando agora, certo? Mas vocês vão visualizar ele no sétimo, no oitavo, no nono, no ensino médio e no nível superior, certo? Porque crônica, ele é assim. Sim, Letícia, exatamente. Crônica, ele é campeão, certo? Das provas do vestibular. É campeão, pronto. Então vamos viajar, certo? Hoje vai ser a nossa primeira aula de crônica e vai vir mais aulas aí de crônica. Tá certo? Vamos lá. O que é a crônica? Certo? Crônica é uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo uma ordem cronológica. A palavra crônica deriva do grego cronos, que significa tempo, certo? Então, crônica vem do grego cronos, que significa o quê? Tempo, ok? Os cronistas procuram descrever os eventos cotidianos, ou seja, crônica tem um traço fundamental, certo? É o quê? Acontecimentos do cotidiano, acontecimentos do seu dia a dia. Você... Então, nesse caso, ela é uma história meio que real, mas não é? Sim. Real, viu? Você falou certo. Ela é real. É acontecimentos do dia a dia, certo? Quando eu falo cotidiano, é do dia a dia. Curto, viu, Miguel? Curto, exatamente, certo? E é mais ou menos como o conto, né, tia? A diferença é que ele é baseado em fatos reais e não em ficção. Perfeito! Mas no fim do slide, vocês vão até ver uma comparação, né? Que no caso aqui, nosso amigo ele identificou antes de chegar no fim da nossa aula. Mas é isso mesmo, certo? Ele está ali, ó, lado a lado com o conto, certo? A diferença é porque a crônica é fato real, é do cotidiano, certo? Tá ali realmente fatos é do cotidiano, do dia a dia, certo? Relatos na crônica de acordo com a sua própria visão crítica dos fatos. Muitas vezes através de frases dirigidas ao leitor. Como se ele estivesse estabelecendo um diálogo. Ou seja, a crônica, certo? Ela está estabelecendo um diálogo, certo? Ela está contando fatos do cotidiano, do dia a dia, certo? É um diálogo. A crônica é um texto escrito com a finalidade de ser publicada em um jornal, certo? Vocês podem observar que os fatos, né, jornalísticos são os fatos reais. É o que está acontecendo na atualidade, certo? Então, a crônica, ela tem a finalidade de ser publicada em um jornal, ok? Deu pra entender? Tia, a única coisa que eu não entendi muito bem foi a segunda estrofe. A segunda estrofe, o cronista procura descrever os eventos do cotidiano, ou seja, você vai escrever uma crônica, certo? Então, você vai escrever o que está acontecendo ao seu redor, no cotidiano, o dia a dia, certo? Por exemplo, se eu digo assim, o Time escreva uma crônica dos acontecimentos reais. Aí você vai escrever o quê? As suas aulas no Google Meet. Você vai escrever o quê?
a situação do Covid-19. Você vai escrever. Eu posso descrever, tipo, tanto a situação de outras pessoas, como eu Sim, posso descrever a minha, não é? exatamente, meu amor. Mas eu posso, Certo? tipo, criar uma pessoa, por exemplo, para aquela história, especialmente um personagem. Sim, sim. Eu prefiro um personagem humano, né? Não, isso aqui, não, olha, crônica, o personagem é humano, certo? É tanto que acontecimentos, eventos do cotidiano, é real, certo, Taina? É real, é o que está acontecendo, é o ser humano mesmo, certo? Não podem confundir um pouco com o conto, que é fictício, certo? Esse aqui é real, é algo que está acontecendo, certo? O que eu estava perguntando é se, tipo, eu posso criar um personagem, por exemplo, João, para uma história. Pode, pode sim, pode. Você pode criar, mas que seja real. E meio que criando a vida dele, né? Contando sobre como seria a vida dele. Pode também, tá certo? Pode de boa, ok? Dúvida mais ainda a respeito dessa parte? Não, não, Miguel, não é uma biografia, tá certo? Não é uma biografia. Gente, vocês não podem confundir crônica com biografia. Não. Crônica, certo? É algo do cotidiano, é o que está acontecendo ao meu redor. E eu posso criar, sim, certo, Taime? Um personagem, mas que seja real. Eu não vou contar nenhuma biografia de ninguém. Eu ainda vou explicar a vocês esse gênero de biografia. Mas esse aqui é crônica, não tem nada a ver com biografia. Certo? Deu para entender, gente? Posso seguir? Tia, pode prosseguir, tudo certo. Obrigada. Seguindo, certo? Crônica. Como é que eu vou identificar uma crônica? O texto é curto, né? Se eu não me engano, foi o Miguel, né, que falou um texto curto. Sim, o texto é curto. Ele tem que conter uma linguagem simples. Uma linguagem simples é o quê? Uma linguagem que não precisa eu recorrer a um dicionário, certo? Para me identificar o que aquela crônica está falando, certo? É uma linguagem simples. O que eu torno ainda mais próximo de todo tipo de leitor. Ou seja, a crônica, ela é para ser lida por todo tipo de leitor. Como assim, Lidiane? Criança pode ler crônica? Sim. Adolescente pode ler crônica? Sim. Adulto pode ler crônica? Sim. Porque aqui eu estou dizendo que ela tem que ser próximo de todo tipo de leitor. Tinha uma pessoa que está começando a ler, pode ler crônica? Pode, certo? Só que tem que... Então, tia, o que está querendo dizer aí é que, por exemplo, não pode conter coisas inadequadas em uma crônica, não é? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque você pode observar aqui, é de praticamente todas as faixas etárias, certo? Crônica é para ser uma leitura, certo? De todas as faixas etárias. A sátira, a ironia, o uso da linguagem coloquial, demonstrada na fala dos personagens, a exposição dos sentimentos e a reflexão sobre o que se passa estão presentes nas crônicas. Existem outros tipos de crônica? Sim, existe vários tipos de crônica, tanto que eu vou explicar a vocês cada crônica. Existe crônica humorista. Daqui a pouco eu vou mostrando para vocês as crônicas que existem. E Tia, eu vou explicar uma a uma. Oi. ela pode conter a linguagem coloquial, não é? Que é mais ou menos a linguagem que a gente utiliza, né? No Exatamente. cotidiano. Ou seja, uma linguagem simples. É mais ou menos uma linguagem informal e É formal. uma linguagem formal, com certeza. Certo? Então, por exemplo, se tiver um diálogo entre as pessoas, as falas deles podem ser como uma conversa entre amigos normais, né? De Como boa, nós é uma falaríamos. crônica, certo? Desse jeito mesmo. Já estou entendendo que vocês estão indo para a linha do raciocínio. Perfeito, é nessa linha mesmo, certo?
Dúvida, gente? Posso seguir? Posso seguir? Pode. Pode Então, seguir. vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês, certo? As características de uma crônica, ok? Primeiro, certo? Uma narração curta. Curta. Tia, então a crônica eu não posso escrever num livro, não? Não. Eu vou na biblioteca, certo? Ou até mesmo vou buscar aqui, fazer uma busca numa biblioteca virtual. Aí eu encontro uma crônica, um livro de crônica. E o livro, ele é bem grosso. Vixe, a tia disse que não podia ter uma crônica longa. E olha o tamanho dessa crônica. Dentro daquele livro vai ter várias crônicas. Várias crônicas. Aí você pega um livro, certo? Digamos que você pega esse livro aqui. E ele é uma crônica, certo? Olha a grossura. Isso aqui é várias histórias, certo? Não é só uma crônica, é várias crônicas dentro de um livro. Por quê? Porque o autor não vai escrever uma crônica e botar num livro porque vai ficar, né, bem fininho. Então, ele vai escrever várias crônicas e vai estar dentro do livro, certo? Várias crônicas dentro do livro. E em cima tem crônicas. Quando tem crônicas, vai ter várias crônicas dentro de um livro, certo? Tia, mas também pode ser possível encontrar um livro fino com só uma crônica. É difícil, Também, é bem né? difícil, certo? Mas tem, certo? Tem, mas é difícil, ok? Geralmente você encontra um livro com o nome Crônicas, e quando você abre o livro, ele existe várias crônicas dentro desse livro. Tá? Geralmente é assim, ok? 2. Descreve fatos da vida do cotidiano. Descreve fatos do seu dia a dia, certo? Descreve fatos reais. Então, tudo isso aqui está relacionado a descreve fatos da vida do cotidiano, certo? O que é que está acontecendo no seu cotidiano ou no cotidiano de alguém, ok? Terceiro, pode ser caráter humorística, pode ser uma crônica humorista, sim. Pode ser uma crônica crítica, sim. Pode ser uma crônica satírica, sim. Ou pode ser uma crônica irônica, certo? Como o que foi que me perguntou? Teve um aluno aí que me perguntou que outros tipos de crônicas, né? Então, vamos estudar uma a uma, tá certo? Hoje eu estou estudando, ensinando a vocês, estou repassando para vocês o geral e depois eu venho esmiuçando, né? Como sempre eu faço. Próximo. Certo, Miguel, exatamente. Foi o Miguel que me perguntou. Possui personagens comuns, né? Como o Taiman bem falou. Eu posso criar um personagem, por exemplo, João, né? Maria, blá, blá, blá. Sim, sim, pode sim, certo? Personagens. Tia, Oi. é tipo como pode criar personagem, só que não pode criar personagem com elementos surreais. Surreais não, sempre Tipo, reais. eu posso criar um personagem, sendo que ele eu fazendo a própria história dele, a própria crônica dele. Pode. E se eu acrescentar algum elemento surreal, isso não seria uma crônica, exato? Como é? Pergunte de novo, meu amor. Tipo assim, a pessoa pode criar os personagens com suas próprias histórias, mas não pode acrescentar elementos reais. Não, certo? Tem que ser sempre elementos reais. Ok? Ok. Segue um tempo cronológico determinado. O que quer dizer isso? Certo? Tem o começo, o meio e o fim. Certo? Começa de manhã Tia, à tarde. quando ele quer dizer isso, ele quer dizer... Ele não se refere assim, o tempo, quer dizer, em quando se passa a história, e sim sobre a duração do texto. A Quer dizer, duração da história. Certo? No caso, ele se refere ao início, meio e fim, não é? Isso. Digamos que hoje, certo? Eu vou para a praça andar de bicicleta com meus colegas. Vocês, né? Não teve um começo, um meio, um fim?
Isso é uma crônica. Você foi andar de bicicleta, você encontrou seus amigos, você brincou, você se divertiu, depois voltou para casa, tomou banho, jantou e terminou, certo? Então, é um tempo cronológico determinado. É um tempo determinado, não é um tempo indeterminado. Isso Então, quer dizer que, é nada. perdão interromper, então quer dizer que assim, que a história é dividida em partes, né? Que é o início, o meio e fim. É só isso que ele quer dizer? Sim, foi isso. Ok? Próximo. Certo. O uso da oralidade na escrita e do coloquialismo na fala das personagens. Ou seja, eu utilizo uma linguagem informal, certo? Se eu estiver falando, eu estou falando com uma linguagem simples, com uma linguagem formal. Se eu estiver escrevendo, também eu estou utilizando uma linguagem simples. Eu estou escrevendo uma linguagem simples, independente de eu estar falando, certo? Na oralidade, na crônica, como eu esteja escrevendo. Vai ser sempre uma linguagem simples, uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, ok? Próximo, né, que também é quase igual ao que eu já acabei de falar, usa sempre uma linguagem simples. Sempre uma linguagem simples. Narrativa em primeira ou terceira pessoa, como o Taiman bem falou, certo? Você pode falar de você mesmo, como você pode falar de outra pessoa, certo? É uma narrativa em primeira ou terceira pessoa. Eu posso falar de mim, posso falar de outra pessoa, como posso inventar, criar um personagem para aquela Sim, história, contanto que ele seja humano e tenha características reais. exatamente. Narrativa em primeira ou terceira pessoa, quase sempre, como quem conta um. Tia, mas pode fazer a sua própria história, né? Sim, Tipo, se eu quiser, eu posso fazer a minha própria. Sem sim, criar um personagem criado por mim mesmo. exatamente. Pode sim, pode sim. Ok? Ok. Seguindo, mais características, certo? Mais características. Diferentemente das crônicas narrativas, existem as crônicas argumentativas. Eu trouxe aqui para vocês, só dando uma pincelada, porque depois, certo? Eu vou trazer separadamente crônicas narrativas, crônicas argumentativas, crônica humorista. Vou trazer separado para vocês realmente conseguir compreender e diferenciar uma da outra. Hoje eu estou dando a definição, as características, certo? Depois eu venho esmiuçando. Cada aula eu vou trazer uma, certo? Para vocês realmente entenderem. Então vamos lá. Diferentemente das crônicas narrativas, as crônicas argumentativas, quando eu falo em crônicas argumentativas, eu estou falando o quê? Eu estou argumentando algo. Eu estou argumentando um fato, certo? Não se limitam a contar fatos, mas a defesa de um ponto de vista acerca do assunto em pauta. Quando eu falo em crônicas argumentativas, certo? Eu estou argumentando o meu ponto de vista. Eu já falei a mensagem do dia, gente. No comecinho, eu falei um pensamento do dia. Mas, para finalizar, eu tenho outro pensamento, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Existe a diferença da crônica narrativa. Crônica narrativa eu estou narrando, certo? Já a crônica argumentativa eu estou argumentando com o meu ponto de vista, certo? Para fundamentar esse ponto de vista, o autor deve usar argumentos e fatos. Agora, tia, me pergunto, o que eu vou argumentar? Por exemplo, Por exemplo, o que eu iria argumentar? você está escrevendo um conto argumentativo, certo? Deixa eu ser bem claro, mais claro para você. Uma crônica argumentativa, não é? Mas eu ainda vou explicar na outra aula, mas eu vou iniciar. Crônica argumentativa, digamos que, certo? Eu fui para a escola e na hora do intervalo, certo? Eu estava correndo e, sem querer,
eu barroei com um colega, certo? E esse colega se machucou feio. Eu não me machuquei, mas o colega se machucou, certo? Digamos que machucou ele, que saiu sangue. Só que foi sem querer. Eu vinha correndo, ele vinha correndo, certo? E aconteceu o choque. Aí os dois alunos, certo? Eles vão ser chamados na direção. E você, que não está sentindo nada, certo? Vai ter que ter um argumento, certo? Com o seu ponto de vista, para questionar que você não teve culpa, que foi sem querer. Você está argumentando, dando o seu ponto de vista. Aí você vai dizer que vinha correndo, ele vinha correndo também, os dois se chocaram. Mas que não foi porque você quis, foi um acidente. Aí você vai argumentar a seu favor, com o seu ponto de vista. Aí, tia, por exemplo, eu poderia fazer, se fosse por exemplo, fosse escrever uma crônica argumentativa, poderia fazer um homem que cometeu um assalto, cometeu um crime e foi para o tribunal. Ele vai argumentar sobre os Sim, feitos dele, não foi? exatamente, exatamente, perfeito. Desse jeitinho mesmo, viu, meu amor? Esse perfil que eu quero que vocês realmente estejam entendendo, ok? Os argumentos podem ser apresentados de modo pessoal, certo? E subjetivo, ou impessoal e objetivo, certo? O que é um modo pessoal? Eu estou argumentando a meu favor, certo? Eu estou me defendendo, certo? Subjetivo, o exemplo que o Taimon deu em um tribunal, que eu estou argumentando, defendendo alguém, que vai ser relacionado ao impessoal. Eu estou argumentando, certo, a defesa de alguém. Eu estou sendo impessoal e sendo subjetivo. Ok? Dúvida, Como, gente? tia? Eu não entendi muito bem. Vamos aqui. Eu dei um exemplo, certo? Eu dei um exemplo argumentativo relacionado a você, que ia na hora do intervalo, certo? E você se chocou com o colega. Aí você foi fazer o seu argumento lá na secretaria. Você foi se defender, dar o seu ponto de vista, certo? Então aí é um argumento apresentado de modo pessoal. Você está se defendendo, você está realizando a sua crônica pessoal, você está se defendendo, argumentando a seu favor, ok? E você, quando eu finalizei, você veio com outro exemplo de um tribunal, de uma justiça, certo? Aí eu vou trabalhar o quê? O impessoal. Eu estou argumentando para me defender outra pessoa, certo? E também entra aí o pessoal também. O próprio condenado também, ele pode se defender naquele momento, certo? O pessoal é quando eu me defendo, o impessoal é quando eu estou defendendo outra pessoa. Exatamente. Exatamente. Ok? Deu para entender, gente? Perfeitamente. Graças a Deus. Deu sim, tia, pode prosseguir. Agora, o que é que eu vou trabalhar com vocês e o que é que nós vamos trabalhar nas próximas aulas? Tipos de crônicas. Existem esses tipos de crônicas que nós vamos debater uma a uma. Tia, todas hoje? Não, certo? Hoje eu estou mostrando para vocês, apresentando para vocês esse gênero literário, certo? Depois eu vou trazer para vocês separado as crônicas. Aí eu tenho tipos de crônicas. Crônica narrativa, crônica humorística, crônica descritiva, crônica histórica, crônica jornalística, crônica de ensaio, crônica filosófica e crônica lírica, certo? Nós temos 8 tipos de crônicas. Achei interessante eu saber todas? Sim, interessante não, é de suma importância, certo? Agora que vocês estão começando a lidar com esse gênero, mas depois, daqui a pouco, vocês vão estar de boa, assim, do mesmo jeito que foi esmiuçada a fábula, foi esmiuçado o conto, também vai ser esmiuçado crônica, para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida na cabeça.
Ok? Então, nós vamos trabalhar todos esses tipos, certo? A tia vai custar muito? Vai, né? Nós vamos ter que ir aos poucos para que todo mundo consiga entender. Mas o importante é que vocês consigam entender. Tipos de crônicas. Eu trouxe aqui, certo? Resumindo a característica de cada um, certo? Primeiro, crônica descritiva. Ocorre quando uma crônica explora a característica de seres animados e inanimados no espaço vivo, como uma pintura, precisa como fotografia ou dinâmica, como um filme publicado. Crônica narrativa. Tem por eixo uma história, o que se aproxima do conto. Crônica dissertativa. Opinião explícita, com argumentos mais sentimentalistas do que racionais. Tia, o que seria a crônica descritiva, tia? É porque assim, eu estou só passando por cima hoje, mas eu vou explicar a vocês passo a passo nas próximas aulas. Tá? Certo. Hoje vocês vão ter só a definição. Aí nas próximas aulas eu vou separar para que não fique dúvida na cabeça de vocês. Aí nas próximas aulas eu vou fazer separado. A gente vai entender. Isso, aí eu vou dizer, hoje nós vamos trabalhar crônica dissertativa, certo? Aí eu vou explicar só aquela crônica dissertativa, ok? Hoje eu estou fazendo uma pincelada, estou explicando a introdução, as características, os tipos de crônicas, tá certo? Aí eu venho crônica dissertativa, a opinião explícita com argumentos mais sentimentalista do que racionais. Crônica narrativa descritiva. Quando uma crônica explora a característica de seres, descrevendo-os e, ao mesmo tempo, mostra fatos cotidianos. Crônica humorista apresenta uma visão irônica ou cômica de fatos apresentados. Contos líricos, linguagem poética e metáfora. No geral, as emoções do escritor. Crônica poética apresenta versos poéticos em formas de crônica. Crônica jornalística apresentação de aspectos particulares de notícias ou fatos sobre fatos cotidianos. Crônicas história, baseada em fatos reais ou fatos históricos. Todas essas crônicas nós vamos trabalhar uma a uma, tá certo? Eu trouxe aqui, a primeira que eu trouxe bem resumido, né? Trouxe aqui para vocês bem resumido, e aqui eu já trouxe algumas definições, porque vocês já podem pegar esse material e fazer algumas leituras, ok? Aqui agora eu trouxe para vocês crônica versus conto, certo? Que o Time aí percebeu de boa que tem, assim, né, uma ligação. Sim. Primeiro, o conto, enredo concentrado no conflito. Um só conflito, é só um espaço, é só um tempo, né? Narrativa curta, mais densa, literário, certo? A crônica. Gênero híbrido entre literatura e jornalismo. Gênero livre é porque eu tenho o quê? É uma comparação, eu tenho uma junção entre a literatura e o jornalismo. A literatura, algo poético, o jornalismo, acontecimentos do dia a dia, fatos que está acontecendo, notícia real que está acontecendo na realidade. Linguagem simples e próxima do leitor, certo? Retrata eventos e fatos do cotidiano, certo? É comum a crônica usar humor e ironia, certo? Então, existem essas diferenças entre o conto e a crônica. Mas, como bem, né, o nosso colega observou, é bem interessante que você tenha uma visão bem direitinha, porque senão realmente vai confundir a cabeça. Aí eu trouxe aqui para vocês como é que vocês podem realmente fazer uma diferença de um conto para uma crônica. Aí tem crônica, visão pessoal dos fatos. Conto, narrativa concentrada no essencial. Crônica, apresenta fundo humorista e crítico.
Ponto. Elimina a análise minuciosa. Crônica, personagens sem grande descrição. Ponto. Poucos personagens, mas bem construídos. Crônica, padrão culto. Conto, padrão culto. Os dois se juntam, certo? Crônica, narrativa curta e leve. Conto, gira em torno de um único conflito, curto espaço de tempo e poucos fatos e poucos lugares também. Aí eu tenho uma atividade para casa, certo? A atividade de casa vocês vão fazer o quê? Certo? Vocês vão, eu trouxe para vocês duas crônicas e vocês vão colocar no papel o título da crônica, o narrador da crônica, os personagens das duas crônicas, o espaço da crônica, o tempo da crônica, o fato do cotidiano da crônica, o enredo da crônica, qual é a linguagem da crônica e qual é o discurso da crônica, certo? Ou seja, Como, tia? Eu não entendi o que tem que fazer. olha, vocês vão fazer a leitura dessa crônica, por exemplo, O Cajueiro. Qual é o título dessa crônica, gente? O Cajueiro. O Cajueiro, certo? Então, aqui eu já identifiquei. Título, O Cajueiro. Aí vocês vão colocar texto 1, título, O Cajueiro. Texto 2. Qual é o título do texto 2? Meu bairro. Meu bairro, certo? Então, já resolvi a primeira, que está pedindo o título. Aí, depois, eu vou para o narrador. Eu vou ler os dois contos e vou ver quem é o narrador, certo? Do primeiro e do segundo. Depois, eu vou para personagem. Quais são os personagens? Do texto 1 e do texto 2, eu vou dizer os personagens. Qual é o espaço? Onde foi É onde se passa, né, tia? Exatamente, Maiane. Onde se passou a crônica? Qual foi o tempo dessa crônica? Certo? Qual foi o fato do cotidiano dessa crônica? Qual foi o enredo dessa crônica? Qual é a linguagem dessa crônica? Sabendo que toda crônica utiliza uma linguagem simples, certo? Então, isso aí você já tem na cabeça de vocês. E qual foi o discurso dessa crônica? É só isso, a atividade de casa. Certo? A gente vai colocar meio que em forma de questões. Como E a é? gente vai respondendo, não é? Como? Não ouvi. A gente vai colocando em forma de questões e respondendo. Você vai colocar o seguinte, do jeito que está aqui. Estrutura básica de uma crônica lida, certo? Aí você coloca, desse jeitinho que está aqui, uma tabelinha do lado. Título, narrador, personagem, espaço, tempo, fatos do cotidiano, enredo, linguagem e discurso. Aí você vai colocando ao lado. Aí, título, O Cajueiro, certo? Aí você vai fazer duas tabelas, porque você vai analisar duas crônicas, certo? Só isso. Aí fez isso, tirou a foto e enviou lá no Classroom. Aí eu faço duas tabelas ao lado, né? Aí escrevo tipo em cima texto 1, na outra texto 2. E vou respondendo. Exatamente. Ok? Deu para entender? Deu. Que bom. Então, aqui, ó, vamos analisar as crônicas, que foram as crônicas que eu passei para vocês, certo? Aí vem as duas crônicas, que eu ia fazer a leitura com vocês, mas o nosso tempo já estourou. E vem uma frase, um pensamento para vocês finalizarem a nossa aula, que diz o seguinte: cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá, certo? Então, pensem, reflitam nesse pensamento. Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo o que a vida nos dá, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Eu estou percebendo que vocês adoram uma reflexãozinha, né, gente? Que vocês até dizem assim, vai ter reflexão hoje? Então, tá aí a nossa reflexão para finalizar. E até segunda-feira, tá certo? Se Deus quiser. Esse já está no Google Sala, né? Está, meu amor. O material já